Mas, antes tarde do que nunca, precisou o leite ser derramado para ambientalistas, sociólogos, estudiosos começarem manifestações, se unirem, mostrarem para os países que era necessário fazer alguma coisa. Como eu disse, precisou o leite ser derramado para que o mundo acordasse e estudasse maneiras, através de protocolos, através de acordos, através de tratados, de achar meios para que tivéssemos uma diminuição dos gases, estufas, mandados da Terra para a atmosfera, que vem provocando o aquecimento global e, como eu disse, a natureza se revoltando, a natureza provocando enchentes, tornados, ciclones, secas, enfim. O homem acordou para a realidade de que é necessário, sim, ter o desenvolvimento no planeta, mas um desenvolvimento com sustentabilidade. E precisaram se passar 200 anos, desde o início da primeira Revolução Industrial, para que nós tivéssemos a primeira conferência mundial, que foi na Europa, no norte da Europa, na Suécia, na sua capital, Estocolmo, isso em 1972. Depois, passaram-se alguns anos. Em 1987, agora, no continente americano, na sua porção norte, lá no Canadá, na cidade de Montreal, em 1987, nós tivemos o Protocolo de Montreal. 1987. E olha o que aconteceu. Foi banido a utilização dos CFCs, os compostos à base de cloro, flúor e carbono. Lembre-se, os CFCs, eles eram maléficos, foram maléficos para o O3, para a camada de ozônio. Eles colaboraram, e em muito, para que a nossa camada de ozônio, que vocês já entenderam, que está na estratosfera, essa camada tivesse uma diminuição. E a partir de 1987, lá no Protocolo de Montreal, no Canadá, foi banido o uso dos gases CFC nos aerosóis, nos sprays, do perfume, da tinta, do lubrificante, o CFC que era colocado no ar-condicionado, que era colocado no freezer, na geladeira. CFC, a partir daquela época, banido e nunca mais. Pois bem, depois desse protocolo de 1987 em Montreal, aí vem o Brasil. Cidade do Rio de Janeiro, 1992, nós tivemos aquela que foi chamada de ECO 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e também Desenvolvimento. E nesta ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, criou-se a chamada Agenda 21. Esse protocolo era visando justamente achar meios, achar alternativas para que ocorresse uma diminuição na grande quantidade de, principalmente, CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, que estava sendo lançado para o espaço e, evidentemente, provocando um aquecimento global.
Passados 5 anos, depois da Eco 92 no Rio de Janeiro, agora, lá no continente asiático, no Japão, na cidade de Kyoto, em 1997, tivemos a assinatura de um protocolo, cuja assinatura desse protocolo, os países que lá estiveram participando, eles tinham como obrigação, nas décadas seguintes, fazerem uma diminuição da emissão de gases CO2, carbônico ou dióxido de carbono, em diminuir uma média, em diminuir em escala global um percentual de 5,2% da emissão de gases CO2 para a atmosfera. Claro, a média global de 5,2% a menos. A média. Um detalhe. Países da União Europeia tinham que diminuir 8%. Estados Unidos tinha que diminuir 7%. Japão tinha que diminuir 6%. E, evidentemente, os demais. Só que a média, como eu disse, em torno de 5,2%. Na sequência, veio o século XXI. Era necessário fazer valer esse acordo. Era necessário fazer valer essa Agenda 21. E em 2002, agora, no continente africano, na cidade de Joanesburgo, ali, aconteceu, 10 anos após a Eco 92, que foi no Rio, portanto, apelidada de Rio mais 10, lá em Joanesburgo, acontecia a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Isso melhor em 2002, em Joanesburgo. 2009, na Europa, na capital da Dinamarca, em 2009, acontecia a conferência na cidade de Copenhague. Na sequência veio 2012. 2012, comparado ao ano 92 aqui no Brasil, Eco 92 do Rio, 2012 já se passaram 20 anos. Por isso, em 2012, apelidada de Rio mais 20, agora, lá na Ásia, parte do Oriente Médio, no Catar, na cidade de Doha, lá acontecia a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Mundial. Depois de Doha, lá no Catar, o mais atual acordo relacionado ao meio ambiente aconteceu na Europa, na capital francesa, na cidade de Paris. Ali aconteceu a última conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o chamado Tratado de Paris. E esse Tratado de Paris, cujo objetivo é, nas décadas agora vindouras, que nós tenhamos não mais que 2 graus de média do aquecimento global em âmbito da esfera mundial. Esse é o principal objetivo do acordo assinado em Paris em 2015, e eu posso adiantar para vocês que Estados Unidos não aceitou assinar esse acordo de 2015. Pois bem, agora chegou o momento de eu começar a explicar para vocês quais são as causas. As causas que modificaram a camada gasosa do efeito estufa. As causas que vêm provocando esse aquecimento global.
E eu começo falando para vocês da queima de fósseis. Lá, em 1760, na primeira Revolução Industrial, primeiro fóssil a ser queimado, a ser transformado em energia a partir da sua combustão, o carvão mineral. Ó, carvão mineral, esse sim é fóssil. Não vá confundir com o carvão vegetal. Esse não é fóssil. Estou falando do carvão mineral. Um exemplo de um combustível fóssil. Mas dessa mesma família entra o petróleo, os seus derivados, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás natural, o xisto betuminoso, enfim, a combustão, a queima desse fóssil, sendo transformado em energia, no ambiente fechado, aonde está a água. Essa água é aquecida, esta água é transformada em vapor. É a partir dela, é ela que vai movimentar turbinas, para nós termos a energia elétrica, ela que vai movimentar as válvulas de um motor, para o carro, para a máquina, para ser utilizado na fábrica, na indústria, enfim. Quando se fala queima de fósseis, é daqui que sai esse que é o principal dos responsáveis pelo aquecimento global, o chamado CO2 ou dióxido de carbono. Lembre bem, o CO2 ou o dióxido de carbono é um gás estufa. Ele estava em quantias equilibradas para o efeito estufa normal da Terra. A partir da primeira Revolução Industrial até os dias atuais, é que virou essa bagunça total na nossa atmosfera. E o principal responsável, o quê? A queima dos fósseis. Depois vem o desmatamento. Só para você ter uma ideia, veja a importância que é o desmatamento, no lado, evidentemente, negativo, para o aquecimento global. Por que do desmatamento? Primeiro, o desmatamento para você extrair as suas riquezas vegetais, a madeira. O desmatamento para você fazer daquelas novas áreas de pastagens, para você desenvolver atividade da pecuária. O desmatamento para você, limpando a área, fazer dessas áreas agricultáveis, áreas para a produção agrícola. Então, olha só a importância que era a vegetação para o efeito estufa. O vegetal, diferente de nós, seres humanos, nós, para termos energia, eu pego a comida que está pronta, eu faço a ingestão, dessa comida. Essa comida vai me dar energia, ou esta água, evidentemente que eu vou eliminar a urina e as fezes. Agora, a vegetação, ela vai absorver do sol os raios ultravioletas. A vegetação vai absorver da atmosfera. A vegetação, ela vai absorver da atmosfera o CO2, o gás carbônico. E a vegetação, diferente de nós, a vegetação, ela vai fazer a sua própria comida, a sua própria alimentação. Ela vai fazer o que nós chamamos de fotossíntese. É o chamado processo fotoquímico.
Como eu disse, os raios ultravioletas que chegam na vegetação, mais o gás carbônico que a vegetação absorve, a fotossíntese, que vai dar energia para a planta, e o que ela vai eliminar a planta? Vai eliminar o O2, vai eliminar o oxigênio. E com o desmatamento, obviamente, aquela grande quantidade de CO2 que estava e está na atmosfera, não ocorreu mais a chamada fotossíntese. Portanto, desmatamento, uma das causas do aquecimento global. Depois vem as queimadas. Se tem algo antigo que eu posso dizer para vocês, é o chamado processo das queimadas. Nós estamos gravando essa aula meados agora do mês de agosto de 2020. Pantanal Mato Grossense está passando por uma série de problemas relacionados às queimadas. O centro-oeste do Brasil no todo, inverno seco, estiagens, queimadas. E as queimadas, por mais que sejam de vegetais, nas queimadas vai acontecer que, por mais que sejam vegetais, irão para a atmosfera também o CO2. E as queimadas, além de emitirem para a atmosfera o CO2, um detalhe, através da queimada, eu tenho um empobrecimento do solo. As queimadas retiram todos aqueles seus nutrientes. No momento que ocorreu as queimadas, aquelas plantas cujas raízes prendiam o solo, agora, sem vegetação nenhuma, chove direto no solo, ocorre erosão do solo, aparecem vossorocas, o solo vai ficar cada vez mais pobre, o cume das árvores que serviam para proteger o solo das chuvas, agora não tem mais a vegetação, a chuva cai direto e provoca o que nós chamamos de lixiviação, lavagem dos solos pelas chuvas e, evidentemente, os solos acabam ficando bem mais empobrecidos. E um detalhe, como aconteceu nos desmatamentos, as queimadas também, cujo objetivo é limpar o terreno para que as áreas sejam possíveis de utilizar para a pecuária extensiva ou então para a agricultura. Depois vem mais uma causa desse efeito estufa: depósitos de lixo. Aí está. Um dos maiores problemas da sociedade moderna, que é o acúmulo de resíduos. Pessoal, a sociedade moderna é consumista. Lixo demais. E esse lixo, sabe qual que é o problema? É aonde nós vamos colocar esse lixo. Aonde vai ser a sua disposição final? Obviamente, o depósito de lixo será nos lixões, será nos aterros sanitários. Só que um detalhe, olha os nossos lixões, olha os nossos aterros sanitários. O lixo, primeiro, é depositado a céu aberto. O lixo orgânico, ele se decompõe e acaba virando o que nós chamamos de HN4, que é o gás metano. Sim, da decomposição orgânica do lixo surge gás metano. E o gás metânico sai do lixo, a céu aberto, vai para onde? Vai para a atmosfera. Vai colaborar para quê? Para aumentar os gases estufas, para segurar mais o calor, para provocar mais aquecimento global. E mais, nesses depósitos de lixo, nesses aterros sanitários,
além da decomposição a céu aberto do material orgânico, se esse material orgânico, se ele não tem uma manta para proteger o lixo do solo propriamente, esse material orgânico, com a sua decomposição, ele vai se infiltrar no subsolo. Vai virar o que nós chamamos de chorume. E o chorume, ele vai contaminar o lençol freático, ele vai contaminar a água lá no lençol freático. Não contaminou a atmosfera agora. Não colaborou com o aquecimento global, mas colaborou com a poluição do lençol freático. E mais, este lixo agora, também depositado em céu aberto, não o orgânico, mas o lixo sólido. Colocaram fogo. Agora eu te pergunto, adianta você acabar com o lixo que está aqui? Você acabar com o lixo que está aqui, na forma sólida, e jogar com o lixo aqui para a atmosfera, na forma gasosa? Vai resolver? Não. Só piorou. Só aumentou os gases. Só aumentou os gases estufas, no caso do lixo sólido sendo queimado. Agora não é o metano. Agora é o quê? O CO2. E o que acontece? Mais aquecimento global. Portanto, o depósito de lixo, evidentemente, é uma das causas do aquecimento global. Depois vem o aumento das atividades industriais. Olha, é importante, não tenha dúvida. O desenvolvimento acontece e nós precisamos que a industrialização também cresça. Mas desde a primeira Revolução Industrial, nunca estiveram aliados, nunca estiveram conectados meio ambiente e indústria. Nunca. E não vai ser agora que isto vai acontecer, mas deveria sim acontecer com a sustentabilidade. É o aumento das atividades industriais, só para você ter uma ideia, aumenta a produção, aumenta o consumo, aumenta o quê? Os problemas no meio ambiente. É maior o aspecto ambiental? São maiores os problemas ambientais. Por isso, o aumento das atividades industriais também vem contribuindo sobremaneira para o aquecimento global. E a última causa aqui do aquecimento global é o crescimento da agricultura e da pecuária. Já falei um pouquinho no começo, vou falar agora. O crescimento da agricultura é importante. Aumentar a produção de grão, aumentar a produção de carne e seus derivados. É muito importante. Só que, infelizmente, estão esquecendo que o crescimento da agricultura e da pecuária colabora também para o aquecimento global. Quer ver? Vamos pegar inicialmente a agricultura. Eu falei que a agricultura, eles desmataram para transformar em área de plantio, eles queimaram para transformar em área de plantio, mas na agricultura tem um detalhe. Devido à ação dos micro-organismos sobre os solos, o processo que nós chamamos de nitrificação. O que é a nitrificação? Vocês sabem que os solos, eles são colocados fertilizantes químicos. E os micro-organismos, né, no solo, nessa nitrificação, esses micro-organismos, eles vão eliminar para a atmosfera o que nós chamamos de óxido nitroso, o N2O. Sim. Portanto, a agricultura é responsável também pelo aquecimento global, porque os fertilizantes nesse processo, né, nesse processo todo, vamos ter, portanto, o aumento do N2O, óxido nitroso,
na atmosfera, obviamente contribuindo para o aquecimento global. Lembre-se que no aumento das atividades relacionadas à agricultura, o que se utiliza maquinário, trator, coletadeira e assim por diante. E esses maquinários utilizam de queima de fóssil. E a queima de fóssil, desses maquinários da agricultura, obviamente vão jogar mais para a atmosfera o que? Gases de estufa, no caso, CO2. E também o crescimento da pecuária. Olha, precisa repetir que desmataram, queimaram para aumentar as áreas de pastagem? Não. Mas é importante você saber. O crescimento da pecuária, se você não sabia, vai saber agora. Os ruminantes, o gado bovino, o boi, a vaca, o aparelho digestivo do boi e da vaca, devido à ação bacteriológica no aparelho digestivo desses ruminantes, é produzido o HN4. No aparelho digestivo do boi e da vaca, é produzido o gás metânico. E esse gás metano, ele é expelido para fora do organismo do boi e da vaca, ou através do seu arroto, ou através do pum do boi da vaca, do peido do boi da vaca, sai o HN4, gás metano, e vai para onde? Vem para a atmosfera e vem se somar com os demais gases, estufas que ali estão, e obviamente vem provocar mais aquecimento global. Essas, portanto, são as causas do aquecimento global.